O Gui maravilhosamente nos introduziu aqui com relação ao mês da família, e realmente esse é o mês do qual nós vamos aproveitar nesse tempo para reaver, voltar nisso que é tão importante, a família. E hoje aqui nos minutos devocionais eu quero ler com você aqui um versículo que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, não é? Jovem pastor Timóteo, Paulo escreve a ele, capítulo 5, versículo 8, tá? Um versículo que certamente vai voltar à sua memória conforme a gente vai ler. Ele está projetado aí na tela e ele diz assim, né? Aqui é daquelas séries onde nós temos muitas recomendações sendo feitas ali no texto ali da carta de Paulo a Timóteo. E aqui nessa parte Paulo vai dizer assim, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha como que é séria essa palavra aqui, na verdade. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo está falando aqui sobre família. E Paulo está falando sobre as responsabilidades que nós temos, que nós devemos ter com relação às nossas famílias. Parece até um pouco pesado, não é? Porque geralmente, de uma forma errada, muita gente acaba vivendo essa separação. Muita gente, às vezes, quando se achega à fé, a gente sabe que algumas coisas às vezes acontecem. Tem gente da nossa própria família, ou parentes que às vezes não simpatizam, não gostam quando pessoas se achegam à fé. Então, às vezes, acaba havendo uma tendência de uma separação natural, que acaba, infelizmente, acontecendo. E naquilo que não é nocivo à nossa caminhada de fé, a gente precisa reagir a isso, porque precisamos ter uma caminhada de influência, de bom papel sobre aqueles que são da nossa família, porque a nossa família, ela é importante, porque a nossa família, ela é digna do nosso cuidado. E veja, o texto que Paulo está dizendo aqui não está querendo dizer assim, olha, se a sua família comunga da mesma fé que você, se a sua família, ela vem à igreja com você, sim ou não, daí isso sim, daí aquilo não. Não, Paulo está dizendo de responsabilidade clara, ligada à família que nós devemos ter. Isso é tão sério porque isso reflete a nossa fé. Quando Paulo vem dizer sobre esse negar a fé, está dizendo assim, olha, como você pode dizer que você tem fé no seu coração, como você pode dizer que você crê, não é, no Deus que nos ensina a partir de si mesmo do amor, o amor a Ele, mas o amor ao próximo também, se aqueles que são os mais próximos a você, você abandonou. Você não exerce os seus papéis familiares para com eles, não é verdade? O guia aqui bem disse sobre esse aspecto de assim, a família é um círculo de convivência social mais próxima que nós temos. Ali não tem o que esconder, ali desde o nascimento todo mundo, né, os filhos, eu digo, se sabe quem se conhece muito bem acerca de quem está ali, é daqueles que mais têm parte na nossa vida. E isso não é à toa, Deus fez isso para que a gente pudesse, num contexto familiar, se desenvolver, crescer, definirmos quem somos, o que recebemos do legado da nossa família, mas o que desenvolvemos em meio a essas famílias também, é uma grande experiência familiar que acontece debaixo de uma atmosfera de cuidado. Mas esse cuidado, ele deve ser algo que nós devemos levar aí para todos os nossos dias, né? Naqueles tempos do primeiro século, havia um tempo de muitas dificuldades naquele mundo de então. Ali havia ali uma dominação romana sobre, né, a época de então, e você havia muitas pessoas desprovidas, muitas pessoas necessitadas. E aqui esse texto ele traz essa atenção ligada ao quê? Principalmente a filhos, a cuidarem dos pais, a terem as suas responsabilidades para com os pais. Eu ainda vou ler com vocês aqui o versículo 16 desse mesmo capítulo que nós estamos aí. O 16 vai dizer assim: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas
realmente necessitadas sejam auxiliadas. A gente falou sobre isso alguns dias atrás aqui, sobre essa realidade que acontecia no primeiro século. Principalmente ali nas imediações de Jerusalém, muitos judeus iam viver seus últimos dias ali em Jerusalém. E por causa dessa realidade, depois a família ia passando e ia morrendo, era uma coisa muito presente daqueles dias e se haverem muitas viúvas. E a igreja sempre teve um ministério, não é? Esse domingo, inclusive, a gente, né, no calendário batista, a gente celebra, a gente comemora a questão da ação social na realidade, na caminhada da igreja da igreja do calendário batista. Mas assim, a igreja sempre teve esse olhar social de dar amparo, de dar uma força, de cooperar com quem está em necessidades. Isso dizia sempre respeito às viúvas, não é? Naquele tempo haviam muitas viúvas e a igreja ela se responsabilizava, ela ajudava, ela dava apoio e amparo. Só que isso não era uma coisa simplesmente assim, vai lá e ajuda. Porque aqui, nesse dito aqui, nos informa e nos ensina que assim, se a viúva tivesse membros da sua família vivos, eles deveriam se arcar dessa responsabilidade. E não é por uma questão de peso, de fardo, eu diria por uma questão de honra, de correspondência, porque no primeiro momento da vida você foi cuidado por pessoas e depois no outro momento da vida você está cuidando deles que não podem mais cuidar de si mesmos sozinhos. Então a realidade da igreja, hoje, no nosso tempo, não deve ser diferente, meus irmãos. Nós devemos ter essa caminhada de, como família, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos das nossas famílias, entender as necessidades das nossas famílias. Às vezes a gente tem famílias que hoje em dia, graças a Deus pelo bom suporte, por uma boa questão daquilo que se foi vivido na vida, as pessoas não precisam de ajuda financeira, mas às vezes precisam de ajuda em trâmites, em desembaraços, precisa de ajuda com tecnologia, precisa de resolver um problema que a moçada aí dessa época nossa da tecnologia resolve muito bem, e os nossos gerações anteriores têm mais dificuldades e nós devemos estar ali para ajudar. Devemos ali para ajudar em tudo o que pudermos, devemos ser apoio, não devemos ter uma expressão de abandono, não é? E esse cuidado deve estar presente ali. A gente deve se arcar e se responsabilizar das nossas famílias, saber o que está acontecendo em meio a elas, ter o interesse, não é assim, qualquer coisa eles me avisam, eles me mandam um recado se eles precisarem de mim. Não, tenha proatividade, cuide dos seus, das gerações que estão mais antigas na sua família, volte-se a eles, principalmente os da própria família, não os deixe abandonados, porque principalmente na nossa cultura brasileira, a cultura brasileira ela é muito ruim nisso, né? Mais ocidental na verdade, existe uma desvalorização daquele que é idoso. E muitas vezes, por causa disso, os mais jovens não dão o devido suporte, não acompanham, não amam. E puxa, o que a Bíblia diz aqui para a gente é que faltar com isso é complicado, isso conta a respeito da fé que a gente tem, né? Então, assim, nós devemos cuidar das nossas famílias, devemos nos interessar, devemos nos esforçar, devemos abrir mão de interesses próprios, amando os nossos, cuidando deles. E dentro daquilo que a gente também leu aqui no 16, a igreja deve ser um lugar do qual a gente cuida de quem precisa ser cuidado, mas devemos ensinar também que, olha, se você tem pessoas que são da sua família, são responsabilidade primeiramente sua. A gente tem uma caminhada aí de ação social, a Nádia sabe muito bem, a gente não se nega a ajudar, a apoiar, mas a gente também destaca que assim, se tem família, a tua família tem responsabilidade nisso. Porque infelizmente, meus irmãos, nós estamos num tempo em que assim, existem muitas realidades em que às vezes até os filhos, netos gostam de se amparar no conforto daqueles que vieram antes. Gostam de aproveitar, gostam de conviver. Muitas vezes ali a gente vê no nosso tempo aposentados que têm uma aposentadoria ali contadinha, precisa cuidar dos seus remédios e tem ali filhos, netos que estão ali só se aparelhando junto. Mas na hora de dar um apoio, na hora de representar, na hora de caminhar junto numa necessidade, se comportam como se fossem os mesmos filhos jovens de muito tempo, né? Então, como famílias boas no Senhor que devemos ser, nós devemos ser
lugares, pessoas de cuidado. Devemos nos importar, nos interessar e apoiar os nossos, porque isso, acredite ou não, se não acreditava nisso, pense a partir de hoje, isso demonstra, isso conta a respeito da sua fé. E como bons filhos de Deus, no exercício da nossa fé que nos cabe, vamos exercitar a nossa fé demonstrando isso a cada dia, pautados no cuidado das nossas famílias também. Amém? Que Deus os abençoe.